acho que agora vamos falar então um pouquinho do que é o UX, né? Aí traduz esse User Experience, né, em inglês? Isso, a parte de experiência do usuário, né? Aí agora a gente foge um pouco do visual ali, né? E vem mais para a parte de pesquisa. Por exemplo, entra a parte de pesquisa com o usuário, a parte de acessibilidade, questões como gamificação, né? Que está muito em voga hoje em dia. Toda essa parte aí entra para UX, para o User Experience. Legal. Essa parte da pesquisa, né? Você citou 3 coisas aqui, eu vou até anotar antes que eu esqueça. Você falou pesquisa aqui, já esqueci as outras. Pesquisa, Repete. Pesquisa, acessibilidade e gamificação. E gamificação, eu acho que são coisas que eu ouço falar muito, sabe? Talvez não tanto pesquisa, mas eu vejo assim, por exemplo, no Instagram, eu sigo alguns perfis de algumas pessoas que são UX e tal, e eu vejo muito falar sobre pesquisa. A gamificação, acho que nem tanto, mas eu já ouvi falar. Até depois você comenta para mim um pouquinho, a gente passa um pouquinho sobre cada um, mas assim, sobre a pesquisa, me fala um pouquinho sobre qual que é o objetivo, né, dessa pesquisa, quais alguns, pelo menos, não todos os tipos, né, mas assim, pelo menos os que são talvez mais usados, né, pelo menos, aí vamos falar da pesquisa, como é que funcionam essas pesquisas e o que eu ganho fazendo essa pesquisa? Certo. Então, essa parte de pesquisa, ela é bem importante para a gente entender o usuário mesmo, né? Entender ali o modelo mental dele, como que ele vai usar o aplicativo, o site, como vai se relacionar ali com o que foi criado. Então, entende o usuário, aprofundar contextos, né? Ver como que ele faz o uso, e também é legal para validar a hipótese de negócio, para a gente saber se funciona ou não uma solução que está sendo proposta ali, um MVP que a gente está fazendo, entre essa parte de pesquisa. Aí a pesquisa tem várias formas, né? Uma forma assim, muito usada e que não é tão cara é a pesquisa de guerrilha. E o nome já sugere, né? Você faz ali, por exemplo, um protótipo e já procura as pessoas, sei lá, dentro da própria empresa para testar, né? Ou então o público-alvo mesmo, vai. Às vezes você tem que ir na rua, né? Antes da pandemia isso era possível. Você ia na rua e conversava com as pessoas mesmo. Falava, você pode testar isso daqui para mim? Você vai me falando o que você pensa. Você testa e vai falando o que você pensa, vai fazendo os passos ali e me diz como que é. Que dificuldade você está sentindo. Mas aí uma coisa interessante que você falou aí, você falou assim do público-alvo. Então, para eu fazer uma pesquisa, eu preciso identificar a quem se destina o meu produto, o meu app, né? Não é sair entrevistando qualquer um. Exatamente. Por exemplo, você está fazendo um aplicativo para médico. Você não vai testar ali com o pessoal da sua casa que não faz parte desse público, porque vai ficar enviesado, né? Você tem que procurar, você tem que identificar ali aquele grupo, né, dos usuários e testar com eles. Não precisa ser nada assim gigantesco, sabe? Testar com 100 pessoas, não. Testar com 5 pessoas, assim, é um número muito legal. Entendi. Legal. Então, bom, você falou dessa parte da pesquisa, algo muito importante que você falou, eu até conversei aí com um colega falando sobre testes de acessibilidade, que é algo que talvez não está muito em alta, mas tem toda uma gama, porque tem muita gente que, né, tem algum tipo aí de deficiência e tal, seja visual, ou até mesmo, não necessariamente a pessoa cega, né, mas a pessoa às vezes daltônica, né, ela tem ali, né, aquela coisa de identificar as cores e envolve acessibilidade. Então, me fala um pouquinho dessa parte de acessibilidade, da importância dela e como que você faz isso, né? Sim, a parte de acessibilidade é muito importante mesmo, né? Não tem todo o cuidado devido, né? Devia ter mais gente olhando para isso, mas é trabalhar com essa parte de contraste, né? De trazer esse produto para uma base maior ali de pessoas, levando em conta essas limitações que existem. Então, às vezes é uma pessoa que tem algum problema de visão, não consegue enxergar direito, ou é daltônico, né? Muitas vezes pode ser uma pessoa de idade também. Se você pegar uma pessoa mais idosa, né, que
que não tem a visão ali 100%, ela precisa de um auxílio, né, para enxergar. Quantas vezes a gente não vê por aí a pessoa, por exemplo, usando o celular, o WhatsApp, e tem que usar a letra, né, grandona para facilitar a leitura. Sim. São essas questões. É bem comum. É bem comum. Tanto que se você parar agora para pensar, ó, os dois de óculos. Exatamente. Né? E uma coisa interessante que você falou agora, duas coisas para eu comentar antes que eu esqueça. Você falou da letra, né? E às vezes você acabou de falar, não precisa ser uma pessoa tão mais velha. Às vezes você, por usar óculos, e quer uma fonte maior. E eu reparei que, por exemplo, o meu pai, né, é o caso dele, ele deixa a fonte maior e eu vejo que alguns apps meio que fica estourado. Tipo assim, por exemplo, aumenta, imagina, sei lá, a tela de login, eu não lembro qual era a tela exatamente, mas tem um app lá dele que, como tudo ficou maior, o botão acaba passando, o botão fica cortado na tela, fica meio botão. Sim. É porque não se preocupou com a acessibilidade ali, né? Exatamente, não pensaram essa interface ali, como ela ficaria com uma fonte maior, né? Aí quando acontece essa troca do tamanho da fonte, ele vai quebrar, né? Não vai dar leitura muitas vezes. Você acaba criando um outro problema ali. Fica horroroso. E eu não sei se você já viu também, porque eu tava no meu sogro, eu já tinha visto outro dia, aí eu só tô lembrando porque eu vi ontem, fui no meu sogro, tava vendo lá um canal da TV a cabo, e reparei que tava tendo uma propaganda de um produto que era um celular específico para idosos. Eu não sei se você já viu isso aí, mas já assim, a princípio eu falei, nossa, assim que eu vi o comercial, foi assim, nossa, acho que é meio, o que será que tem de diferente? E aí eu reparei que como é que eu posso dizer? Os botões, né, eram maiores, alguns aplicativos que são meio que de uso básico nosso, já vinham instalados, meio que, e o próprio sistema já estava remodelado de uma forma mais objetiva, não tinha tipo milhares de menus, aquele Android que estava ali estava todo customizado. Eu achei, depois que terminou o comercial, eu falei, mano, sensacional. Sim, eu já vi essa propaganda, sei de que produto você está falando, e eu nunca tive contato, né? Não vi fisicamente, mas é um smartphone como se tivesse uma skin diferente para o Android, né? Então, todos os atalhos, eles são grandes, na tela inicial tem menos aplicativos, etc. Você consegue configurar de um jeito que fica ali mais fácil para o idoso, né? Porque é difícil você entregar um smartphone com tela pequena, letra pequena, para a pessoa ali fazer um passo a passo, muitas vezes ela fica perdida, né? Então vai resolvendo isso. Aproveitando a deixa, né, que você falou isso, recentemente eu tive um problema assim, né? Minha madrinha, mais de idade, precisava de um celular e a gente tinha que comprar um para ela, vai. E aí eu encontrei um específico para idoso, mas aí agora a gente pensa na usabilidade, mas junto com a parte de hardware, porque não era um smartphone, né? Era um dumbphone que o pessoal fala, né? Não é Android nem nada, mas os botões eram maiores, para facilitar da pessoa conseguir usar, porque ela tem uma doença congênita, que a ponta dos dedos, as pontas são maiores, né? Entendi. Então, se pega uma tecla pequenininha, fica ruim de apertar. E como as teclas eram maiores e mais espaçadas, facilitava. Já entra a usabilidade também. Interessante isso, porque não é só a visão, como a parte... Até eu não tinha pensado nisso. Sim, tá pensando ali na parte física, né? Interessante. A parte de ergonomia. E agora que você falou isso aí, eu lembro de ter visto... Mas quando eu vi a primeira vez, eu achei que era um tom meio de brincadeira, né? Não tinha pensado em usabilidade. Eu achei que era só uma gracinha, que era o que eu vi uma vez acho que era uma calculadora e um telefone com os botões, esse telefone fixo, né? Com os botões enormes. Eu falei, nossa, pra que isso? É só pra, sei lá, ficar uma coisa mais divertida. Mas agora você falando isso aí, eu falei, poxa, para uma pessoa que tem, né, na situação que você falou da sua madrinha, faz total sentido para ela, fica muito mais confortável. Sim, a pessoa consegue ter acesso nessa tecnologia ali, consegue usar. Se você parar para pensar também, às vezes uma pessoa que teve um derrame, algum problema assim que impossibilita de mexer 100% assim as mãos, os dedos, né? Ela vai ter essa dificuldade. Então, pegar a calculadora, um telefone com a tela grande, fica mais fácil dela conseguir usar. Ela consegue usar, na verdade. Verdade. Qual que é aquela doença que tem
É Parkinson que a pessoa dá uma tremidinha? Eu confundo Parkinson com Alzheimer. É Parkinson, né? Parkinson é que Parkinson, treme, por exemplo, Alzheimer né? é que a pessoa esquece. Isso. Então eu tô com Alzheimer, não é Parkinson. Então, beleza. Não, e é legal que assim, a gente falando aqui, né? A gente não precisa ir se estender tanto, mas você vê que é um assunto que só acessibilidade vai longe, né? Sim, vai longe. Você começa a reparar nessas coisas, daqui a pouco você está entrando no carro, por exemplo, você está usando o seu carro e pensando nisso, né? Como que é a parte de usabilidade, a parte de acessibilidade. Você vai andando pelas ruas, né? A parte de calçada, você começa Nossa. a reparar nessas coisas. Como que um cadeirante vai passar nesse lugar, né? A pessoa com dificuldade, mobilidade. Você começa a ver, assim, depois que você aprende, você vai olhando com outros olhos. Outros olhos, super interessante isso. Acho que dá pra fazer um programa só de acessibilidade, né?